E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Vlad Peneira aqui e hoje a gente vai falar sobre Seinfeld, série marcante, importante pra televisão, influente em todas as outras comédias que vieram depois, uma das melhores séries de todos os tempos. Se você pegar listas aí de sites especializados e tal, você sempre vai ver Seinfeld em terceiro, segundo, junto com Sopranos, junto com Simpsons, essas séries mais impactantes assim do universo da TV. A série estreou em 1989, desacreditada, né? Não dava muita audiência no começo, porque era uma coisa muito diferente, mas que com o tempo foi ganhando um público e terminou sendo a série mais assistida dos Estados Unidos. Nem o episódio final de Friends bateu o recorde de audiência do final de Seinfeld. Então começa com uma série ali um pouco underground e acaba virando um fenômeno no país, um fenômeno cultural, um fenômeno de comédia. Todo tipo de fenômeno que você possa imaginar, Seinfeld foi. Uma série que apresentou muitos elementos novos para televisão, né? Se você gosta de South Park, se você gosta de Family Guy, dessas séries mais que tem humor pelo humor, um humor um pouco ácido, né? Deve-se muito a Seinfeld, né? A genialidade dos criadores, que foi o Seinfeld, com o Larry David, esses dois comediantes da época criaram a série, escritores fenomenais, considerados pelo público gênios da comédia, né? E juntos numa série só. Então por quê, né? Primeiro porque a série é um humor pelo humor. O que isso quer dizer? A série não ligava para a história dos personagens. Não é que ela não ligava com a história do episódio, com o enredo do episódio, mas aqueles personagens não cresciam. Você vai ter 4 personagens na série principais, né? Você tem o Jerry Seinfeld, um cara que faz stand-up. Você tem o George, que é o melhor amigo dele, que é um cara neurótico e tal. E você tem o Kramer, que é o vizinho da frente do Seinfeld, que é maluco. E você tem a Elaine, que é uma ex-namorada do Jerry, que acabou virando amiga ali e que faz parte do grupo. Esses 4 personagens nunca crescem durante a série. Eles não se desenvolvem, os personagens não têm desenvolvimento. E se você parar pra pensar, isso parece um pouco estranho. Caramba, né? Mas por que isso, né? Por que não desenvolver? Isso porque o foco do Larry David e do Seinfeld era no humor, não era nos personagens. Os personagens eram praticamente ferramentas para ser usados para comédia. Isso não quer dizer que eles são maus personagens, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas eles não crescem durante a série, né? Como em Friends, por exemplo, onde você começa com a Rachel ali, uma menina mais mimada, e no final ela é uma mulher independente. Isso não existe em Seinfeld. E você já vê influência disso em outras séries como Family Guy, onde os personagens raramente mudam, né? Isso é bom porque você consegue assistir qualquer episódio de Seinfeld e ele não muda nada. Você não precisa assistir toda a série em sequência. Cada episódio é uma história. O importante é, isso vai ser engraçado? Isso vai chocar? Isso vai ser interessante de mostrar? Então os personagens não se desenvolvem na série, mas não quer dizer que eles não são bons. Cada personagem representa ali um arquetipo no grupo, né? O Jerry é o líder, o cara mais tranquilo, né? O mais cômico. O George, um neurótico, um maluco, né? Tem todas as inseguranças do universo colocadas nele. Ele tem todos os defeitos possíveis. O Kramer é o doido do grupo, aquele cara que se envolve em rascada, que some durante uma semana, ninguém sabe onde está, que tá sempre pulando de emprego, né? E a Elaine é aquela pessoa que é mais o emocional do grupo, a mais sensata do grupo, né? A mais inteligente, além de ter uma química legal com todos eles para manter um grupo mais aconchegante ali, para não ficar uma coisa tão crua, né? Mas os 4 personagens são personagens horríveis. O que eu quero dizer com isso? Não é que eles são vilões, mas eles não têm muita empatia, eles só ligam pra si, eles fazem coisas moralmente questionáveis, né? E isso é interessante porque isso era muito novo na época. Você pegar o Friends, você pegar Cheers, todos os personagens tentam passar aquela vibezinha de bonzinho, né? Aquela lição de moral no final, e isso acaba ficando um pouco maçante. O Seinfeld acaba com isso e fala, olha, a gente só vai fazer comédia, esses personagens são horríveis, e isso ajuda porque não tem final felizinho, né? Não tem aquele sentimentalismo, aquela coisa, nossa, nós somos amigos aqui. Isso não existe em Seinfeld. Isso potencializa o que eu falei no começo do humor pelo humor. Não é sobre ver o final feliz, não é sobre... O Seinfeld joga num campo muito perigoso, porque ele não quer o telespectador gostar dos personagens, ele quer porque o telespectador acha engraçada a série. Então ele tira todas essas fórmulas que funcionavam, né? Personagens casando, personagens se desenvolvendo, não existe isso aqui. Personagens crus, ruins, mas que a gente pode se identificar. E aí o Seinfeld brilha, né? Porque esses personagens têm defeitos, mas em certo momento a gente se identifica com isso. Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo pensa coisas erradas, né? A maioria não faz, mas a gente tem esse lado ruim da gente, né? Ninguém é totalmente perfeito ou bonzinho. E quando a gente assiste esses personagens, é meio que um escapismo. A gente escapa da nossa realidade para ir para esse universo onde esses caras não ligam para nada, né? Então é muito interessante como a gente consegue se identificar com esses personagens, principalmente com o George, que é o pior dos 4. Ele é inseguro, ele é mesquinho, ele é mimado, ele é neurótico, sabe? Ele é egoísta, tudo que você puder imaginar. Só que
a gente se identifica que o mundo de Seinfeld é um mundo real, cruel, né? Onde as pessoas são egoístas, não só os personagens principais. Seinfeld é um mundo mais real, uma Nova York mais cruel, com personagens mais egoístas. Isso deixa a série mais palpável. Quando você assiste séries como Big Bang Theory, até The Office mesmo, para ir para aquele universo gostoso, né? No Seinfeld você vai para o universo horrível para rir da desgraça daquele universo, né? É um humor diferente e uma novidade na época. Então Seinfeld quebra barreiras nisso também. E Seinfeld faz tudo isso, né, com um enredo inacreditável. E talvez a parte mais forte da série, né? Geralmente em séries de comédia, sitcom, você tem às vezes 1, 2 histórias por episódio, às vezes 3. Friends era muito bom em fazer isso, né? Geralmente tinha 3 histórias ali ocorrendo. Seinfeld também tinha isso, mas era no mínimo 3, às vezes 4, 5. E elas se entrelaçavam no final para ter um fechamento junto, para ter um desfecho onde essas 4, 5 histórias se encontravam. Isso era brilhante, cara. Às vezes uma coisa acontecia aqui, outra coisa acontecia ali, outra coisa lá, uma coisa com outro personagem, e no final aquilo de alguma forma se encontrava e se transformava numa situação engraçada, né? E aí é que tá a genialidade do Seinfeld e do David, do Larry, porque, cara, você tem que ser um escritor muito bom pra fazer isso, pra entrelaçar essas histórias e fazer elas se encontrar de um modo que ninguém espera, né? Muito bom. E para finalizar, o Seinfeld também foi uma série muito importante para quebrar paradigmas, né? Os escritores da série sempre tentavam quebrar barreiras, de alguma forma, né? Falar de coisas que ninguém falava, né? Tratar de assuntos pesados, assuntos dramáticos de forma engraçada. Por exemplo, o episódio mais famoso da série, que é The Contest. Seria uma tradução aí, a competição, né? Que é um episódio que trata do tema masturbação. Talvez eu falando disso agora, nesse momento, não pareça tão chocante, né? Mas na época, isso era um absurdo. Então o que Seinfeld faz? Ele faz um episódio sobre masturbação sem dizer masturbação uma vez. Ele conta essa história de modo indireto. Você sabe do que ele tá falando, todo mundo sabe, os personagens sabem, mas ele não diz. Isso foi pro ar num horário, assim, que naquela época era inimaginável, né? E funciona e é engraçadíssimo e um episódio premiado, né? Então é uma série que tentava e conseguia ir em territórios que ninguém ia, né? Explorar temas que ninguém explorava. Então é isso, né? Acho que vale a pena você checar. Acho que é importante para a história da TV. E é engraçado, é muito engraçado ainda. Muito interessante. E aí, você já assistiu Seinfeld? Nunca assistiu? Não é muito popular no Brasil? Acha que eu falei alguma coisa errada? Como é que você acha que Seinfeld se compara com outras séries como Friends, como The Office? Me diga aí e até a próxima.